Quem como Deus? Ninguém! Que alegria estarmos juntos, essas crianças cheias de alegria do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender com um personagem da Bíblia sobre a virtude da esperança. A virtude da esperança é muito importante. O inimigo quer que a gente perca a esperança. Se a gente perder a esperança, a gente perde a alegria. A gente perde a presença de Deus. Então a gente não pode perder a esperança. E hoje eu queria pedir, vocês já estão aprendendo a mexer na Bíblia, vou dar uma dica. É lá no início da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, lá no livro do Êxodo. Vamos ver, crianças, amém ou misericórdia? Amém! Já encontraram? Já! Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Então, nessa passagem da Bíblia, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Versículo 15. Ordena aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar a seco. Eu vou explicar para vocês o que significa essa passagem da Bíblia. Primeiro, o povo de Deus estava no Egito, mas o povo de Deus era amigo dos egípcios. Os egípcios eram pessoas boas, então eles viviam lá, plantavam, comiam, porém aconteceu um problema. Irmão, Sim. e a oração? Ah, é verdade! Muito bem, Ronald. Isso é muito importante. Agora, eu quero agradecer a Deus que me deu alunos tão cheios do Espírito Santo e que não se esquecem de que a oração é o mais importante. Me perdoe minha falha, vamos agora rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, Combatei e rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Então, continuando a história de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, porque os egípcios que estavam como amigos, de repente viraram inimigos e disseram assim: vocês do povo de Deus, do povo judeu, o povo de Israel, vão se tornar nossos escravos. Escravos, irmãos? Escravos, sabe o que significa escravos? Não. Eram pessoas que eram obrigadas a trabalhar sem receber salário nenhum e eram como se os egípcios fossem os donos da vida deles. E os egípcios podiam matar eles, podiam fazer o que quisesse, eles tinham que obedecer. Isso é uma coisa boa? Não! Então Deus não quer que exista escravidão. Então Deus quis libertar o povo da escravidão. E Deus prometeu que ia libertar. Mas passaram os anos e o povo começou a perder a esperança, dizendo: será que Deus vai cumprir a promessa? Mas Deus sempre cumpre a promessa. Então Deus mandou Moisés para salvar o povo da escravidão do Egito. Então Moisés ouviu Deus falando com ele e Deus disse: salva o meu povo. Mas o faraó não vai me ouvir, Deus. E Deus disse: pode ir que eu vou estar com você. Então Moisés falou para o faraó: liberte o povo da escravidão. E o faraó disse: o quê? Eu vou castigar mais ainda o povo. Aí ele começou a castigar mais ainda o povo. E o povo começou a perder a esperança. O povo disse: Moisés, você está nos atrapalhando. O faraó agora está com mais raiva de nós. E Moisés disse: vocês vão ver como Deus vai cumprir o que ele prometeu. E Moisés disse: por que você não liberta o povo de Israel? E o faraó falou assim:
vocês são os preguiçosos, eu vou castigar mais ainda vocês. Moisés falou, ah é? Você vai ver os castigos que vai vir de Deus. Então começou a acontecer vários castigos. Crianças, eu sei que vocês leem a Bíblia. Foram 10 castigos que aconteceram no Egito para eles pararem de escravizar o povo de Deus. 10 castigos? 10 castigos. Eu quero saber um de cada vez, se vocês sabem quais são os 10. Primeiro, o Ronald. Você sabe algum dos 10 castigos? Não. Não? Então eu peço ajuda para a Mariana. Não sei. Annalise. Jogou insetos nele. Pronto, tem um. Jogou insetos. Eu quero saber pelo menos mais 3. Vamos ver se vocês conseguem. A Annalise já falou. Então, o Ronald e a Mariana tentam lembrar alguma coisa ruim que aconteceu no Egito. Talvez na água, talvez a luz do sol, talvez o que possa ter acontecido de castigo no povo do Egito. A morte do filho do faraó. Palmas pro Ronald! Isso mesmo, gente. Começou a acontecer tudo de ruim com o faraó, porque ele não queria fazer o bem, ele só queria fazer o mal. E o povo já estava perdendo a esperança, mas Deus defendeu o povo. E o que aconteceu? O faraó deixou o povo ir embora. Isso foi muito bom. O povo foi muito feliz, já não estavam presos, não estavam mais escravos. Mas quando eles estavam indo embora, o faraó disse assim: como é que eu fiz isso? Eu me arrependo de ter feito isso. Nós vamos de novo atrás deles e vamos bater neles, trazer eles de volta. E foram com as carroças, com os cavalos atrás deles. E quando eles viram, imagina vocês, crianças, vocês estão caminhando feliz, de repente você olha para trás e lá longe está vindo o quê? Um monte de soldados para poder matar vocês. O que o povo ficou? Desesperado. Aí o povo começou a dizer assim: Moisés, você nos enganou, nós estamos perdendo a esperança, porque foi para morrermos aqui no meio do deserto que você fez isso com a gente. Eu acho que Deus não falou com você, eu acho que é tudo mentira. E Moisés diz: não percam a esperança em Deus. Deus não fala mentira, Deus não engana o seu povo. E o que aconteceu? Deus falou para Moisés esse versículo que eu li para vocês agora. Olha só, o Senhor disse a Moisés: por que chamas por mim? Ordena aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide ao meio, para que os israelitas passem pelo meio do mar a seco. O que aconteceu? Eu ensinei para vocês uma musiquinha do milagre que aconteceu aqui. Mas o povo não se molhou quando passou? Não se molhou. Olha o que está escrito, capítulo 14 do Êxodo, versículo 16. Eles passaram sequinhos no meio do mar, nem se molharam. E nesse momento, milagrosamente, Moisés encostou o cajado e o mar se abriu. A musiquinha que eu ensinei para vocês. O mar se abriu e o povo passou. O mar se abriu e o povo passou. E os israelitas louvaram o Senhor. E os israelitas louvaram ao Senhor. A música ajuda a gente a aprender. Então vocês já decoram no coração de vocês, na mente e no coração, que Deus fez um milagre de abrir o mar para o povo passar. E como a Annalise perguntou, passaram bem sequinhos no meio do mar. Irmão. Sim, pode perguntar. E teve espaço para todo mundo passar? Era muita gente. Foi muito boa pergunta, Ronald, porque a Bíblia diz que eram 600 mil pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Então, eles tiveram que ir numa filinha indiana e isso, de novo, fez eles quase perderam a esperança. Porque eles pensaram: nossa, como tanta gente vai andar? Aí sabe o que Deus fez? Mandou uma nuvem, e essa nuvem, na verdade, a Bíblia diz que era um anjo. Essa nuvem, do lado dos israelitas, era uma nuvem bonita, que refrescava e iluminava. Essa nuvem era na verdade, durante o dia era nuvem, e durante a noite era uma coluna de fogo. Mas para os inimigos, era como algo que assustava os inimigos. Então, durante a noite inteira, eles puderam ir sem desespero, puderam ir com calma, porque os egípcios não conseguiam chegar perto deles, porque essa coluna de fogo ficou
entre eles. E aí eles puderam ir com calma, deu tempo de todo mundo ir, sem se aperreio, como diz aqui no Ceará, sem desespero, e os egípcios não conseguiram pegar eles. E no final, eles chegaram no outro lado do mar, e o mar fechou, e todos os inimigos se afogaram. Então isso é uma lição para saber que Deus protege o seu povo. E vocês acham que aconteceu mais outras coisas difíceis, que o povo foi perder a esperança? Sim ou não? Sim! Faltou água. Aí o povo começou a reclamar, ficar sem esperança. Aí o que aconteceu? Deus fez um milagre para sair água da rocha. Não tinha comida para eles comerem. O que aconteceu? Deus jogou comida do céu. Que chama? Maná. Quase. Isso, maná. Tá vendo? Vocês estão aprendendo com a Bíblia. Deus deu o maná, que era um pãozinho, uma comidinha que todos eles podiam comer, uma multidão de gente. E várias vezes eles passaram por um teste para ver se tinham esperança na promessa de Deus. Porque o que Deus promete, Deus cumpre! Que bom ensinar para essas crianças, viu? Vocês aprendem bem direitinho. Mas eu quero saber se na vida de vocês também já passaram por coisas parecidas que Moisés passou e que o povo passou. Já teve algum momento que vocês esperaram alguma coisa que o pai de vocês prometeu, ou que alguém prometeu, ou aí pareceu que não ia acontecer, aí vocês ficaram tristes e no final deu tudo certo? Quem tem uma história dessa para me contar? Pronto! O Ronald, pode falar, Ronald. Essa história aconteceu no dia 2 de julho. Um dia antes da viagem que eu ia fazer com meus pais e meus amigos, o carro deu prego. E a gente ia subir na serra ainda. Era uma viagem que você queria muito? Sim, demais. Desde o mês passado. Aí, o carro deu prego, eu comecei a chorar. Pareceu que estava me matando dentro do carro, me torturando. Parecia, eu tava desse jeito aqui com a minha mãe. Mamãe, pra quê? Reboque, pra quê? Oficina, pra que isso? A gente não vai mais pra viagem. E eu já tava perdendo a esperança. Eu já tava descontando minha tristeza em tudo que eu via na frente. Aí quando eu cheguei em casa, uns amigos da minha mãe e do meu pai ofereceram um carro pra gente subir a serra e ir pra viagem. E no dia seguinte deu tudo certo. Tá vendo? Tá vendo, Ronald? Como uma salva de palmas para a história do Ronald. Sabe por quê? Porque isso acontece na nossa vida. Deus sempre ele quer o melhor para nós. Ele só não deixa acontecer alguma coisa se ele tem outra melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um amigo meu, ele viajou para fora do Brasil. E quando ele voltou, ele precisava voltar e não deu para ele voltar a tempo de chegar para um compromisso que ele tinha. Então ele ficou com muita raiva. O avião parou lá nos Estados Unidos e ele ficou num hotel lá nos Estados Unidos e ele não chegou a tempo para a festa que ele tinha que vir aqui no Brasil. E ele ficou com muita raiva, triste e brigou com Deus assim: meu Deus, por quê? Por que o Senhor não deixou eu chegar para essa festa? Eu estou muito triste com isso. E ele ouviu uma vozinha no coração: e se aquele avião que viesse caísse? E se eu te livrei de um acidente, porque eu te amo e quero o bem da tua vida? E nessa hora, esse meu amigo começou a chorar. Começou a chorar tanto, porque ele entendeu que aquilo era para o bem dele. Então, muitas vezes a gente não entende que não é naquela hora para a gente aprender a ter esperança em Deus. E as duas, também tem alguma história que vocês viveram que quase perderam a esperança? Eu. Pode contar, Mariana. É que eu já tava querendo uma boneca há um tempão. Aí quando tava chegando perto do meu aniversário, eu achava que eu não ia ganhar. Mas aí um dia chegou uma encomenda lá em casa. Tava louco pra saber o que era. Quando eu sentei no sofá, minha mãe disse: pega uma encomenda que tem lá na minha cama. Quando eu peguei, ela disse que era meu e pediu pra eu abrir. Quando eu abri, era essa boneca que eu queria. Tá vendo? Deus surpreende a gente. Dá uma salva de palmas pra Mariana também. E eu quero ouvir agora a Ana Liz. Tem alguma história, Ana Liz, que te surpreendeu as misericórdias de Deus?
Esses dias eu tava lá em São José dos Campos, lá eu tenho uma amiga que ela tinha um coelhinho de pelúcia que virava um morango. Aí eu pedi um daquele pra minha mãe, aí ela falou que ia demorar um pouco. Até que um dia eu tava recendo que eu tinha acabado de acordar, e aí minha mãe botou um pacote do lado do sofá onde eu tava recendo. Aí quando eu abri, meu coelhinho tava demorando pra chegar. Aí todo dia eu perguntava, mãe, vai chegar? Mãe, quando é que vai chegar? Aí eu falei assim pra minha mãe, posso abrir esse pacote? Aí ela, pode. Aí era meu coelhinho. Olha aí, gente, uma salva de palmas. Deus nos surpreende. Deus sempre nos ensina a não perder a nossa esperança. E por fim, eu quero contar uma história que aconteceu aqui no mosteiro. Aqui eu gostava muito de um padre, porque ele recebia a mensagem de Nossa Senhora. Ele ouvia Nossa Senhora no coração dele, o Padre Gobi. E ele veio aqui para Fortaleza e eu pedi à Madre, eu posso tentar organizar um ônibus para levar todas as irmãs lá para a Santa Missa com o Padre Gobi? Ela disse, pode, irmão, pode. E eu nunca tinha feito isso, né? Aí eu fui atrás da pessoa, consegui, liguei, organizei, conseguimos a hora certinha. E a hora que tinham avisado que era a Santa Missa, eu me programei para o ônibus sair na hora certinha, não pegar engarrafamento e não atrasar nada. Aí, de repente, me disseram que já tinha começado a missa, não adiantava nada a gente ir, porque ia chegar no final e tudo aquilo que eu tinha feito ia dar errado. Aí eu pensei, mas não foi Deus que colocou no meu coração para eu fazer isso? Por que, Senhor, que deu tudo errado? Aí eu peguei o livro de Nossa Senhora, o livro azul do Padre Gobi, e abri, rezei uma Ave Maria do fundo do coração e abri. E Nossa Senhora disse assim, viu, meu filho, eu deixei que acontecesse as coisas para testar a sua fé e a sua esperança. Parecia que ia dar tudo errado, mas no final não deu tudo certo. E aí eu fechei. E de fato aconteceu isso. Descobriram que não era a missa que tinha começado, era um terço que tinha começado. Então dava tempo da gente chegar para a missa, foi todos os irmãos e irmãs para a missa, deu tempo de participar de tudo e a gente comungou, o Padre Gobi deu comunhão para a gente, falou com a gente e foi maravilhoso o encontro. E Deus aumentou no meu coração a virtude da esperança. Então dá uma salva de palmas para o que Deus faz na nossa vida. Amém. É assim que acontece. A gente vê o exemplo de Moisés. Parecia tudo para Moisés perder a esperança de que não é verdade o que Deus promete. Mas Moisés teve fé em Deus e continuou tendo esperança de que Deus ia cumprir as suas promessas. E assim também acontece comigo e com todos vocês que estão rezando conosco a Quaresma de São Miguel. Quando a gente reza, aumenta no nosso coração a esperança. Quando a gente não reza, acontece da gente cair no desespero, né, Ronald? Quase caiu no desespero, não foi, Ronald? Mas no final deu certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando a gente reza, a gente aprende a ter mais esperança de que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Porém, nós vamos, antes de rezar, eu quero já dizer para vocês que amanhã nós vamos ter uma surpresa. Vamos conhecer uma pessoa que teve mais esperança do que Moisés. Mais esperança ainda do que Moisés. Quem é essa pessoa? Segredo, vocês vão saber no nosso próximo encontro. Então, crianças, vamos fazer diferente agora. Vocês vão ficar de pé e nós vamos rezar as orações finais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel,
rogai por nós. São Miguel, cheia da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos, Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muita pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu miserável pecador. Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me. Assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração meu Deus, meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, e impetrai-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos. E quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta final, e que o vosso bládio potente afaste para longe para os abismos da morte do inferno. O anjo apóstata e soberbo que derrotastes em combate no céu. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.